Tem um tema que foi uma consequência disso e que eu acho que precisa ser tratado aqui, que é essa relação. A gente já tratou um pouco, mas é, entrando um pouco mais nessa relação nova comissão de arbitragem, CBF, posicionamentos de federações e clubes e tudo que a gente viu hoje. E eu queria destacar Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, que no começo do dia dá a seguinte declaração: a Federação Pernambucana não vai representar contra a arbitragem do jogo, pois o VAR confirmou a marcação do pênalti. Lance interpretativo. O que podemos dizer é que o VAR pode atuar de uma forma melhor. Essa foi a frase de Evandro Carvalho. Depois que sai a punição aos árbitros, a Federação Pernambucana coloca a seguinte nota: a Federação Pernambucana vem a público reconhecer e enaltecer a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida entre Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Em resposta aos reclamos formais apresentados pela FPF e pelo Sport, a Comissão Nacional de Arbitragem, sob nova condução, adotou em menos de 24 horas uma medida firme e necessária: o afastamento das equipes de arbitragens do campo e do VAR envolvidas na partida. A ação demonstra de forma clara o compromisso inegociável do presidente Edinaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova comissão de arbitragem, que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro. E aí, no último parágrafo, ainda repete: reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Edinaldo e no trabalho técnico da nova comissão, certo de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá sendo trilhado. Tem que fazer valer o salário. Tem que fazer valer o salário, Fred. É absurdo. O nível de subserviência vai ter desdobramentos ainda, né? Assim, mas é difícil com a reportagem como aquela sobre a revista Piauí, sobre a forma perdulária, podemos dizer assim, a gestão perdulária da CBF, a comitiva que foi para a Copa do Mundo do Catar, a quantidade de investimento agora para bancar esses repasses às federações, que acaba sendo maior do que o custo que se imaginava para construir um centro de treinamento para os árbitros. Então, assim, tem 10 dias, né? Acho que 7 dias, 10 dias. Eu acho que essa reportagem tende a ter desdobramentos. Eu acho que a CBF acusou um pouco o golpe, já colocou a Edinaldo agora, a notícia agora de noite. Edinaldo se reúne com a Conmebol para reuniões de protocolo antirracista. Estão tentando jogar todas as pautas. Estão jogando todas as pautas. Pauta positiva. Pautas necessárias, mas todas elas jogando assim na tela para mostrar um serviço de alguém que parece acuado, porque assim, é muito dinheiro. O gestor capaz, né, Cássio? Assim, tentando mostrar que Edinaldo é, de fato, um homem de confiança, está trilhando o caminho certo, mas é como eu estava mencionando aqui minutos atrás. A Série D não vai começar na data que começa por desorganização da própria entidade, do próprio Edinaldo. Então, assim, não é momento para fazer elogios. Acabou de ter uma demissão de um treinador. Nem tem ainda treinador para a seleção brasileira. Não é momento para a federação A, B, C. A impressão é mais de... Deve ter tanto de quem... De federações com esse... Vou tratar como suposto. A mesma lógica que a gente falou dos condenados, né? Que estava falando assim, do suposto ganho mensal. E pelo lado dos clubes, de represália, pô. Assim, não é muito fácil... Tipo, foi aclamado. 100%. Na hora que... Só os votos, para a galera entender. Os votos das federações. Se as 27 federações votarem no presidente, ele já está eleito. Isso. Não precisa ter nenhum voto de clube. 0. Aí tudo é uma questão política, uma lógica. Veja só. Aí você vai para uma lógica onde dos 40 clubes, 25 de repente já declararam o voto. Vão apoiar. Vão seguir as federações. Aí tem 15.
Aí daqueles 15, de repente 5 vão num dia, 5 no outro, aí vai ficando ali. E os caras vão conversando entre si, Cássio. Os caras vão conversando. Ó, aí- tu vai, eu não vou não, eu vou muita só. ingenuidade achar Aí, que meu amigo. um vai dizer, não, eu vou votar no. Que é, É, tipo, por exemplo, É o que todo torcedor queria. Todo torcedor queria. É. Todo torcedor queria que o seu clube não tivesse votado nessa eleição da CBF. mas você não pode ser inocente. É uma aclamação Uma de dessa, veja, todo clube, rapidinho, Caio, todo clube gostaria que seu clube, e a sua federação também, tá? Não só o seu clube, mas até se brincar, os seus rivais e a federação da qual você faz parte tivesse votado contra para mostrar, olha, a gente enxerga, ninguém aqui, a gente enxerga que o negócio não está caminhando do jeito que dizem que está, e a gente vai votar de outra forma, mesmo que fosse candidatura única, como foi agora, né? Que o cara pode ou seja, seria um voto em protesto. E isso vale também nas eleições das próprias federações. Sim. Nas eleições das próprias federações, onde é raríssimo, ganha com 81-3. O América foi voto contrário e sumiu. Aí voltou agora, vai estar na Série A2, a América aqui de Pernambuco. Aí Náutico e Santos Sport já votaram na última para Evandro. O esporte votou. Não, nem Náutico nem Santa votaram em Edinaldo agora, porque só são os 40 clubes, os 20 da A e os 20 da B. Então, de Pernambuco, por exemplo, foi FPF Sport. Do Ceará, Fortaleza e FCF. Da Bahia, FBF e Bahia e Vitória. De Alagoas, a FAF, né, que é a Federação Alagoana de Futebol, e o CRB. E nos outros estados, as federações estaduais. Ou seja, foram 6 times do Nordeste que votaram em Edinaldo. Todos os outros foram nem votaram, não foram nem consultados, porque é assim que funciona. Mas a questão é, todos os clubes que votaram, o resultado já estava estabelecido, pô. Então é muito difícil quebrar essa corrente. Essa é uma corrente que vai até 2030, e quando chegar em 2030, é muito difícil que quebre essa corrente até 2034. É o tipo de coisa que só quebra se morrer. uma reportagem como essa, tendo desdobramentos indo além da CBF. Como já existiu uma vez, inclusive, tá? A CBF foi uma vez porque ele já foi bater em CPI. Já teve CPI e tudo. Eu acho que é só chegando no estágio desse para ter qualquer coisa. Porque na política a coisa está muito amarrada. Pô. Cássio, só reforçando aí que tu falasse da Piauí e que não. A gente, inclusive, tá com as 2 primeiras páginas aí da matéria na tela. Sim. E que a responsabilidade de avançar nisso daí não seja apenas da Piauí. Alguns de nós aqui participamos, vivemos dentro de veículos de comunicação e sabemos como acontece de que não é porque você toma um furo que a Piauí deu que você deixa o assunto de lado. Pelo contrário, você entra no jogo para tentar trazer coisas mais à frente. Então, os demais gigantes da comunicação brasileira, jornais, televisões, portais, o que seja, também tem essa missão de avançar nisso daí. Também tem missão de desencavar esqueletos que estão segurando, mortificando o futebol brasileiro há anos, há décadas, e só trocando de nome. Hoje é Edinaldo, no passado eram outros, e continua isso daí, e vai se perpetuando. O que vocês acharam da briga até, do debate absolutamente acima do tom, de PVC em entrevista com o Yuri Romão, presidente do Sport, onde PVC questiona, o presidente do Sport está ali reclamando da arbitragem do final de semana, e PVC questiona a reclamação do presidente do Sport a partir do fato de ter votado e apoiado Edinaldo. Essa relação confrontada dessa forma, ela é legítima ou é forçada? Eu acho as duas coisas. Eu acho que a pergunta ela é interessantíssima. Ela inclusive deixou o presidente do Sport desconfortável. E numa entrevista, à Vera, isso, e sobretudo dentro daquele cenário, num cenário como esse, porque o presidente do Sport não estava ali só para mostrar a sua satisfação, vai ter questionamento do outro lado. Ninguém deu espaço aqui, ó, vem aqui chorar aqui. Não é assessoria de imprensa. Não é assessoria de imprensa. Então, o questionamento é só. Há pouquíssimo tempo todo mundo votou. O que eu acho é que ficou nisso.
Na hora que a discussão subiu, ela ficou nisso, e eu não acho que era só isso, porque isso vale qualquer eleição. Pense assim, vou tentar traçar aqui o paralelo. Tu votou em Lula ou tu votou em Bolsonaro? São os últimos 2 presidentes. Quem votou não pode reclamar, então. Tu votou, porque muita gente é assim, inclusive é isso, assim, né? Faz o L, faz a arminha, né? para quem lógica, votou em Lula, escuta, tu votou, então, quem bolsonarista, tu votou, e aí, tu aguenta agora, como era o contrário. Votou, toma. Então, assim, a lógica não é essa, pô. Você pode votar, não tira o seu direito de reclamar, você não está dando você não tá dando a procuração, um aval para dizer, tudo está certo a partir de agora, não. Então, eu acho que a discussão, na hora que ficou nesse ponto, eu acho que ela se perdeu um pouco. Agora, o questionamento inicial, ele é muito válido. Sim, vale muito. Isso acontecer na arbitragem, dentro de um cenário que já era caótico, numa presidência que já era questionada, e aí vai para uma eleição como essa, e é aclamado, assim, porque assim, não é que ele ganhou a eleição, não. Ele foi aclamado, ele teve todos os votos, não sobrou nenhum. Os 40 clubes votaram, as 27 federações votaram, não teve abstenção, não, pô. Assim, não teve ninguém, não. Eu fiquei caladinho aqui, me esqueceram meu voto. Todo mundo votou, todo mundo aprovou. Então, esse questionamento, esse desconforto, no caso de causar desconforto na parte de imprensa, eu estou falando. Isso aqui eu estou elogiando o PVC nessa parte. Isso foi, dentro da entrevista, excelente. Mas, na hora que não passou disso, aí eu achei que gastou muito minuto com aquilo ali. Porque é como se tirou direito também do presidente reclamar. Disse, meu irmão, tu votou e pronto. E ficou nisso, ficou um votando pro outro. Parecia a minha briga com o Fred aqui. Assim, até brincando isso aqui. Parecia a minha briga aqui e não sai do canto. Assim, ficou 3 minutos, um indo, outro voltando e não saiu daquilo. Aí eu acho que se perdeu um pouco nisso. A introdução do assunto foi ótima. O desconforto em Yuri Romão foi evidente sobre a resposta. Na hora que ele respondeu e na hora que ficou voltando, aí eu acho que já... E a introdução, ela foi... Só um segundo, Minhoca. A introdução do assunto foi, como o Cássio falou, necessária, porque Guilherme Falcão, no pronunciamento oficial do Sport ontem, e a gente analisou... a gente analisou aqui, a gente falou, até elogiou o tom e a linha de argumentação de Guilherme Falcão no posicionamento do jogo, na coletiva, mas Cauê até falou, você fazer já na abertura uma defesa de Edinaldo sem sequer ter sido provocado por uma pergunta é absolutamente desnecessário. E talvez isso tenha ligado em PVC, porque PVC deve ter acompanhado essa declaração. E se ligou, então, e se ele ligou esse ponto a essa pergunta, a pergunta fica ainda mais fundamentada. É isso que eu falei. A pergunta ela fica fundamentada porque o vice-presidente do Sport, na sua defesa, começa elogiando Edinaldo. Isso. Num tom parecido com essa nota da FPF. Então, assim, veja, o Sport se compromete com o Edinaldo e critica Edinaldo. É isso, é um contrassenso. Mas é aquilo que se falou aqui também. E que, por exemplo, o Linha escreveu aqui no chat: o seu celular foi roubado. Quem mandou voltar nesse governador? Não é assim que as coisas funcionam em sociedade, né? É bom lembrar que teve situações, algumas semanas atrás, quando Edinaldo foi aclamado, né, com 100%, a gente até falou aqui, não foi, Cássio, se eu não me engano, do programa, a quantidade de relatos que ele pegou de presidente de clube, presidente de federação e colocou na matéria no site da CBF. Todo mundo rasgando elogio para cima de Edinaldo. Então, politicamente, para o Edinaldo, ele aproveitou tudo isso que foi para ele 100% de aprovação, para ele próprio se proteger. Na hora que vier criticar, tá aqui o elogio. Tá aqui o pessoal dizendo que eu sou o caminho certo, eu sou a pessoa ideal para estar na frente. Aquilo é o que... Mas Edinaldo achar aquilo, ele pode achar e problema dele, pô. Mas na hora que a gente votou aqui na última eleição, já que o cara tá falando, eu dei o exemplo da eleição presidencial e o cara, quer dizer que vocês votaram. Na hora que votou em Lula, votou e não quer dizer que os próximos 4 anos Lula tá liberado, não. Essa lógica simplesmente não existe, pô. É o ponto que eu discordo de PVC, que também semanas atrás, acho que foi também depois da aclamação de Edinaldo, tinha escrito um texto: os clubes não podem reclamar. Aí eu falei assim, aí já não, né, velho? Porque claro que podem reclamar, eu discordo dessa ponta. Podem reclamar. Na verdade, é que não pode. Por isso que o que é mais estranho disso tudo é ter tamanha
frases de apoio a Edinaldo. A gente está vendo um presidente... Ô, Minhoca, perfeito. É. Parece Coreia do Norte, pô. A gente já tá Parece Coreia do Norte. A gente já está falando há um bom tempo o quanto a desorganização de divulgação de tabela muito em cima, de competições. Quando saiu, foi curioso isso, quando ele, no sorteio da Copa do Nordeste, porque eu lembro, eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu acho que eu fui um dos primeiros a alertar que no regulamento da Copa do Nordeste não tinha garantia de que o campeão teria vaga na terceira vaga da Copa do Brasil do próximo ano. Quando o Edinaldo foi para o sorteio, ele começou a dizer que isso foi um factoide que criaram. Se for um factoide, meu velho, coloque no regulamento. Exatamente. Coloque no regulamento. Ele deu os motivos que há muito tempo já tem lá no artigo tal, dizendo que o campeão da Copa do Nordeste estará ingressando na terceira fase da Copa do Brasil. Quando ele tira, é óbvio. Ele suprimiu um artigo. Como é que isso não é matéria? Vai gerar o debate. Vai gerar o debate. Aí, é claro, depois de toda a comoção, é parecido como o Fred estava descrevendo a questão da postura da Federação Pernambucana. No momento, ela fica tentando, não, o VAR está aí para isso, e depois, quando tem a situação já acontecida, já começa a tentar já ir para o outro lado. Não, apoiamos e estamos concordando com a punição, o afastamento dos atos. Então, nesse sentido, pô, não tem para ter essa exaltação para Edinaldo. Não tem para ter esse sentido. Os clubes poderiam estar votando em Edinaldo e fazendo ressalvas. Isso aí eu concordo. Repito, Minhoca, é uma coisa que nem parece da nossa cultura. É uma coisa... Oh, senhor... Veja só, como é que Guilherme Falcão senta numa coletiva e... Porque, veja só, se ele falou isso, eu não acho que ele ame Edinaldo, tá? Ele se sentiu pressionado. Ele se sentiu pressionado assim, ó. Eu vou precisar fazer uma crítica aqui à arbitragem. Mas é melhor eu fazer primeiro uma reverência ao presidente da federação. Isso me assusta. Para não ter prejuízo. Será que... O beija-mão. Porque tá todo mundo, isso não é o esporte, porque tá todo mundo. Os presidentes estão todos. E olha que a CBF já fazendo essa exaltação. Preso, o presidente afastado, tudo coisa. Mas por que isso acontece, Fred? Não, calma, mas eu não lembro disso tudo não, tá? Assim, isso que eu tô dizendo, é Coreia do Norte, é 1984. Mas por que isso acontece? Pra quem tá aqui na Bahia, isso não surpreende não, viu? O modus operandi de Edinaldo sempre foi esse. É esse, né? Quando sempre foi esse de pedir, de exigir saudações. Babação. Foram poucos os presidentes do Bahia, por exemplo, que confrontaram ele na época da sua gestão e os seus sucessores. Eu só tenho lembrança, por exemplo, de Guilherme Belintani ter ido diretamente para o embate, né? Edinaldo já tinha saído a essa época, mas foi o único que chegou a fazer frente ao latifúndio que continuou sendo a federação, apesar de Edinaldo não ter sido mais o homem forte, mas é quem mandava nos bastidores. E depois voltou atrás e teve que compor. Tá? Voltou atrás, teve que compor, mesmo tendo batido de frente em determinado momento. Então não me surpreende. O que eu acho, eu tô muito pela linha aí do que Minhoca e Cássio falaram, assim. De certa forma é compreensível que nenhum clube queira ser o boi de piranha, aquele time que vai chegar ali, se indispor, botar a cara, dizendo que tá votando, tá anulando o voto, tá votando sob protesto, enfim. Mas essa postura subserviente que transforma o futebol brasileiro meio que numa Coreia do Norte, como o Fred está falando, isso aí para mim é amplamente negativa. Porque eu acho que abre precedente para ganhar força entre essa gestão nefasta e os seus tentáculos de poder, que estão acontecendo nesse momento. Mais uma vez falando, já vou te passar a palavra, Atos, mais uma vez falando em território local aqui, Ricardo Lima, que era o presidente da Federação Baiana, com essa nova eleição de Edinaldo, se torna vice-presidente. E quem passa a ser presidente da Federação Baiana é ninguém menos que a esposa de Ricardo Lima. Então, os tentáculos vão acontecendo de uma forma a fazer com que o futebol, no campo político, também ganhe contornos de dramaticidade no Brasil. Por que isso acontece, Atos? Não, eu quero lançar essa pergunta para vocês primeiro. Por que isso acontece? Por que tanta subdeficiência? Porque a gente não consegue, Atos, organizar sequer uma liga para gerir o futebol. A gente teve a oportunidade esse ano. Eu não sei não. Eu já vi isso sendo a justificativa, Atos. Isso aí era os clubes tentando, como se fosse
os clubes agindo para que ele mantenha a palavra de uma liga, ou seja, esse comportamento é um comportamento para deixar o caminho aberto para virar liga. Você fica tentando realmente buscar lógica para daqui. Só pode ser Cássio, isso. Fala. Vê só, Cássio, o que acontece é o seguinte, para mim, vem muito da natureza de como foi criada as federações e as confederações. Se for ver, foi lá atrás, nem se imaginava que o futebol ia ter o poderio econômico que tem hoje. Então, hoje, o poder supremo, eu costumo dizer que não existe instituição no mundo mais poderosa do que a Confederação Brasileira de Futebol e do que as federações. É um poder magnânimo. Agora, por que é que os clubes ficam tão rebaixados às federações? Porque eles precisam da federação e precisam da CBF. Então, a gente tem que lembrar que ali tem seres humanos por trás dos clubes que precisam pagar suas contas, que precisam ver os interesses dos clubes. E é uma situação muito difícil, porque às vezes a gente fica analisando e diz, tal posição é inadmissível que se posicione dessa forma. Quando a federação soltou a nota, que Fred leu um trechinho, babando o Edinaldo, eu até brinquei no Twitter falando, se eu recebesse 200 mil por mês, eu botaria essa nota no final, colocaria, que amo o Edinaldo. Mas só isso, ele está bancando o salário dele. É isso. Exato. Então, veja, como é que a gente vai querer pegar uma certa moral... Mas e o lado do clube, Atos? Esse comportamento... Não, eu vou chegar no clube. Eu vou chegar no clube. Como é que a gente pode pegar uma questão moral e dizer assim, esse comportamento aí é inadmissível? Meu irmão, o cara ganha 250 mil reais por mês, meu irmão. Se fosse tu no lugar dele, provavelmente tu ia agir da mesma forma, pô. E tu ia criar uma moral para tu que aquilo ali é aceitável. Agora, chegando aos clubes, eu digo o seguinte. Vamos pegar o exemplo do Náutico, que eu acompanho, fica mais fácil. O Náutico ainda não recebeu nenhuma cota da Copa do Brasil. Imagina a dificuldade do fluxo de caixa que o Náutico não tem. Precisando contratar jogador com a janela fechando. Como é que o Náutico vai peitar Edinaldo, não votar em Edinaldo, dar uma declaração contra Edinaldo? Mas se fazer nada disso, já não está se ferrando? Que foi a questão de PVC. Porque quando o PVC faz aquela pergunta... Eu respondi só antes de chegar em PVC. Tipo, se o Náutico ter feito nada disso, ele já está se ferrando? É babá para não se ferrar mais do que já está sendo ferrado por incompetência da CBF? Coreia do Norte, pô. Eu estou pegando o exemplo que você disse. Tipo, o Náutico já está ferrado sem ter feito nada. Nem votar, o Náutico votou. E mesmo assim, não aconteceu nada, não sobrou nada. Da parte esportiva, tá falando... Não, você falou que o Náutico tá com cota atrasada, que isso, aquilo, e tipo... Sim, mas tá com esperança que a cota seja liberada. Tá tentando politicamente para que a cota seja liberada. Não ser o último da fila. Não ser o último da fila. Exatamente. Receber. Porque se você briga hoje, você não vai conseguir essa cota. E aí, para poder pagar a folha? Porque o funcionário quer receber. E se você não pagar, o torcedor vai de cima. Mas esse para mim é o resumo da resposta para a sua pergunta. É que cada um pensa em si. Sim, nenhum clube pensa, é o que Ravel falou da liga. Nenhum clube pensa, não, vamos se unir para tal. Não existe isso. O Náutico pensa, eu não vou brigar porque senão eu vou ser o que vai se dar mal e todo mundo vai apoiar. Aí o Sport pensa, eu não vou ser o que vou brigar porque todo mundo vai apoiar, vai ficar eu sozinho. E todo mundo pensa isso. E no final... E o Coronel sabe jogar muito bem esse jogo. O Coronel sabe jogar muito bem esse jogo. Só que aí, eu acho que a pergunta de PVC foi boa. A pergunta de PVC, só para falar sobre PVC, a pergunta de PVC ela é boa, porque também não pode deixar o debate num lugar onde você só vai chorar porque foi... Isso. Isso. Então ele está querendo trazer para uma camada... E o assunto está quente. Exato. Agora, para mim, qual é o problema... Quando você vai construindo o debate, qual é o problema na questão de PVC? É que ele radicaliza para um lado, aonde também ele não vai conseguir solução nenhuma, aonde ele coloca ali uma faca no pescoço do presidente do esporte e diz, tu não bateu de frente, porque o esporte sozinho... Inclusive, eu não consigo imaginar ele fazendo isso com uma presidente do Palmeiras, que costuma confrontar a CBF. Ele não falaria nem nesse tom. Ele não falaria nem nesse tamanho tom. Não iria. E a fala de Yuri dá um pouco de resposta. Porque quando ele diz, o esporte não votou sozinho. Veja só, é o caminho, talvez o único caminho que consiga você tentar alguma coisa contra a CBF. Não sei nem se é possível, mas se existe um caminho é através de liga. Porque o que é que Yuri Romão... Só liga. Votou em bloco. Então veja,
já é uma demonstração que existe alguma maneira de se organizar vários clubes. Então, se existe algum caminho de você conseguir fazer alguma coisa com o CBF, é através das ligas. Porque mas é isso, Atos, que soa incoerente. Porque é óbvio que os clubes também estão achando ruim algumas coisas, mas ninguém quer se manifestar ao contrário, que é o que o Fred mencionou. Há uma aclamação nesse momento. Há um discurso que na hora... o que me espanta é o tom. É o elogio antes da fala. Vocês lembram, ano passado, Edinaldo teve uma ideia esdrúxula, já com o campeonato rolando. Comebol, faz o seguinte... A da Libertadores? Sabe essas vagas aí? Bora acabar com essas vagas aí. Eu vou falar pra galera aqui, ó. Acabou vaga de pré-Libertadores. Para ajeitar o calendário do Brasil. Cara, é um campeonato rolando. Não é que ele pensou isso, não. A partir de 2026. Com o campeonato rolando, com o regulamento já dito. Cara, é um absurdo. Um presidente da entidade jogando contra os próprios clubes do campeonato ao qual ele coordena. Então, mais assim, do que isso, Minhoca. Mais do que simplesmente o campeonato em andamento. É assim, o que os clubes brasileiros mais adoram, o torcedor adora, é o plano Libertadores. Aí, em vez de cortar qualquer coisa que seja supérflua, que não tenha menor fundamento, o cara vai cortar a coisa que é mais almejada pelos clubes, que é disputar Libertadores. Assim. E é curioso que aí vem uma medida, né, que eles modificaram essa questão do jogador não subir na bola com os dois pés. Que é, cara, assim, é uma coisa tão pequena, sabe, assim, para coisas tão maiores. Por exemplo, eu já falei aqui, né, a gente já debateu também várias vezes aqui a questão da Copa do Nordeste, o quanto o calendário foi mal planejado para chegar na situação de atraso do grupo B, né, da Copa do Nordeste, e que 2 rodadas da Série A vai conflitar com os jogos dos playoffs da Sul-Americana. Então, quem for para disputar o playoff da Sul-Americana, já sabe, 2 rodadas de Série A vão ter que ser adiadas. Algo que a gente fala de maneira antecipada, quando acontece a coisa e vem um clube reclamar, por isso que a pergunta de PVC foi pertinente. Como é que você, nesse exato momento, está reclamando? Claro, ele tem o direito de reclamar, mas você acabou de aclamar, você acabou de jogar os louros, as flores ali para Edinaldo, como se ele fosse a pessoa ideal para esse momento. E não é a pessoa ideal. E ali ideal. ele já tinha constrangido o presidente do esporte. Ali já estava feito o constrangimento. A questão é que acabou ficando, acho que talvez monotemático naquilo ali. Mas quase que como se fosse o voto do esporte que definiu, né, E, Fred, e tem uma crítica também à posição do PVC, porque, para mim, ele vai numa camada, mas ele precisava ter ido mais uma. Porque, segundo ficou subentendido na pergunta dele e nas falas dele, debatendo ali com o presidente do esporte, é que, supostamente, uma mudança na CBF por alguém mais preparado, alguém mais íntegro, resolveria tudo. Será? Será que, como as confederações hoje elas funcionam e as federações, se você trocar as pessoas, primeiro, quem disse que vai vir alguém mais preparado? Veja, você fez a pergunta. Quem é essas pessoas? A CBF, ela tem uma receita bilionária, B de bola, bilionária, é superávit em cima de superávit, acho que são 9, não, acho que a última, se não me engano, estou dizendo, é uma cavalice. Isso, eu acho que foi 2006, 2007, faz muito tempo que não tem déficit, da última, pelo menos quando eu acompanhava, e é sempre centenas de milhões de superávit, ou seja, mais a subtração, né, saldo positivo da receita pela despesa. Caixa tem. Caixa tem. Então, quando você fala, quem faria essas pessoas? Contrata, pode ser do Brasil, pode não ser brasileiro, pô, pode ser... Mas às vezes é o pensamento, Cássio. Às vezes, pode fazer isso aí. O próprio Ronaldo... Isso não depende da federação, não, pô. Se quer ter uma arbitragem melhor, você não precisa depender da federação, de federação, não, pô. O próprio Ronaldo, o fenômeno, deixou aí escapar em algumas ideias suas uns pensamentos de elitização que... Beleza, velho. Será que aquilo ali era o melhor para o futebol brasileiro? E não quero dizer que ele seria pior do que quem está aí, não. Mas talvez os salvadores da pátria também podem não ser esses salvadores. Eu acho que o ponto, sabe? Só sobre o Ronaldo que a gente falou, desculpa, só para que a gente tratou aqui um dia de Ronaldo, e é bom trazer até uma brincadeira que a gente fez no dia, mas trazer para cá de novo. Para a galera, só para tu entender o quanto é difícil a eleição do presidente. Pense que Ronaldo Fenômeno, Fenômeno, não conseguiu inscrever a chapa dele na eleição para presidente da CBF. Não é que ele disputou com o Edinaldo e perdeu do Edinaldo.
você precisa de um número mínimo, acho que é 3 ou 4 federações. Você precisa de um número mínimo para pelo menos disputar. E depois que você escreve, você vai angariar mais votos. Ronaldo, fenômeno, uma figura mundial do futebol, não conseguiu inscrever uma chapa. Aí para a turma ter noção de como é difícil vencer esse processo, de como é difícil quebrar essa roda. E aí você transpassa isso daí também, por exemplo, nesse modus operandi de Edinaldo, que aí porque os clubes terminam baixando tanta cabeça. Quando eu acho que o Fred colocou, quando foi eleito, estava lá, falando de todos os presidentes. Óbvio que ele deve ter, manda o recado através da assessoria de imprensa, da equipe dele, ligando para cada presidente de clube, manda uma falinha, viu? Quem é que não vai mandar? Quem é que vai deixar o buraco? Os caras se falam, sabe, tu vai mandar, lógico, eu vou mandar, pô. Vou deixar o buraco lá. Cauê, é isso. No final das contas, sabe, o que mais me chama a atenção de todo esse processo é a forma com que o futebol brasileiro, instituições, federações e clubes estão lidando com o Edinaldo. É essa coisa que não parece nem presidencialista, é isso que eu estou dizendo. Não parece uma relação saudável, democrática. É uma relação extremamente submissa. De reverenciar, de você ser obrigado a reverenciar. É um coronelismo que vai muito além e que Ravel, que estava aqui com a gente há pouco tempo, ele destacou que já era assim dentro do futebol baiano. Tá? E aí vai dando os exemplos que o presidente da Federação Baiana vira vice, a esposa dele assume a federação. E dessa forma, é como se Edinaldo no poder fosse um grande clubinho de federações tomando poder da CBF. Não tem mais aquela. Não tem a figura de um presidente que se impõe sobre as federações. Ele conseguiu amarrar de uma forma que Evandro se sente poderoso, mas ao mesmo tempo ele troca esse poder dele sempre reverenciando o que está acima. Mas veja só, Evandro e outros presidentes de federações, eles nunca se sentiram tão poderosos. Eles nunca foram tão poderosos. Eu acho que sempre foram, Fred. Sempre foram. E por que nunca existiu... A vaga na Copa do Brasil, via estadual, por obrigação, meu amigo, deu muito poder. Isso, e esses super salários... Aqui na Federação Pernambucana, era o irmão de Carlos Alberto Oliveira. Aí foi para Carlos Alberto Oliveira, depois foi pro vice de Carlos Alberto Oliveira. Sim. E foi pro vice que morreu. Mas eu não tô falando disso não, do poder dele dentro de Pernambuco não. Eu tô dizendo o seguinte, Evandro se sente hoje com poder nacional. Ele se sente assim, parte do poder que comanda o futebol brasileiro. Porque Edinaldo faz essa ramificação. Agora, em troca, tem essa questão. Veja só, Atos, eu não me lembro de notas de federação que antes de fazer uma crítica exaltam o presidente. Assim, isso, veja só, a gente sabe que federações e confederação sempre foram próximos. O que você está querendo dizer que, diferente do que a gente já estava acostumado desde sempre, agora é como se fosse uma coisa nossa, sabe? Uma coisa. Exatamente, é isso. Agora é isso. São 27 famílias que tá tudo abaixo de Edinaldo. É isso. E assim, aí a federação chega em esporte, fica comigo aqui, que eu vou lá, já falei com ele, a gente já vai tirar os caras, amanhã, meio-dia, vai dar a sensação, veja só, vai dar a sensação de que a palavra do esporte foi firme, fez efeito, e o cara vai ser afastado, e depois ele volta, ninguém vai nem lembrar, tá? E aí não vai acontecer mais isso não, eu já falei com ele, vai ter um aviso aí no próximo jogo do esporte, a arbitragem não vai ser tão tendenciosa como foi. Talvez seja essas que no fundo nem acontece.
Aí acontece Mas- contra o Vasco, aí a roda gira, É. o Vasco semana que vem, aí depois Então, assim, mas o que eu quero dizer é isso, eu nunca vi a relação escalonar para esse tom. É o que eu digo, o que mais me chama a atenção nesse momento não são nem as relações existirem. As relações de poder, de interesse sempre existiram. Mas essa questão Do Da exaltação. de um presidente que parecia fraco. Quando Edinaldo assume o cargo, ele parecia um presidente fraco politicamente. Ele sempre teve uma rejeição enorme da grande mídia do eixo. Sim. Sempre. O tosco era olhado como tosco. Ele tem até essa visão preconceituosa. Sim. Tem até essa visão, de fato. Ele sempre foi um cara chacota dos comentários. Ele representava esse coronelismo. Porque usam muito isso, né? Sempre que é no Nordeste, isso eu falo até em política. Quando é no Nordeste que uma família se perpetua, é coronelismo. Aí a família Cova de São Paulo ninguém chama de coronelismo em outras cidades. Mas no Nordeste tudo é coronelismo. A gente mesmo usa esse termo aqui. Só que a diferença é que a gente usa- fala, usa, né? Os caras. Então, assim, como isso em 4 anos, em 3 anos, se transforma numa relação de poder? Esse jardim do Éden, né? Exatamente, é isso. É quase É uma isso, é um jardim do purificação. Éden. É isso. Purificação, assim. Meu irmão, Tu duvida que ele não cobra isso, não, Fred? Eu não duvido, não. Que nos encontros, por exemplo, quando o Yuri fez parte da comissão lá com a seleção brasileira, de ter chegado em Yuri, toda vez que tiver oportunidade, dê um elogiozinho. valorize nosso brincadeira. trabalho, a gente Valorize. é. Aquela brincadeira que você entende o recado. O que você Nessa entende, última você data sabe. FIFA foi Mário Bittencourt, do Fluminense. Você entende o Tem recado. um subconsciente, Cauê, do torcedor reverbera de maneira positiva sem o torcedor nem perceber, viu? Porque o torcedor que vê o seu presidente lá com... Acha que é moral e que aquilo vai ter um efeito no seu clube. Esse cara aí vai conseguir coisa boa. Ele faz isso com todos os clubes. Com todos os clubes. Exatamente É para como se fosse o governador e o prefeito que tem proximidade do presidente do Brasil. Exatamente. E, pô, esse cara aí, ó, vai conseguir trazer dinheiro pra cá. O comentário que eu ia fazer, que talvez seja um pouco de voto vencido aqui com vocês, é que eu vi muito comentário no Clube 45, também nas redes sociais, o povo falando: ah, mas por que ele foi pegar no pé do Sport? Por que foi pegar no pé do presidente Yuri? Veja, o comentário de Guilherme Falcão, assim, ele chama muita atenção. Como o Fred falou, o tema Edinaldo está muito em alta. Porque Edinaldo ele já vem numa pressão muito grande, foi um presidente que foi afastado, a crise que o Brasil vive no futebol e na seleção, por exemplo, então é um cara extremamente contestado. Aí ele vence uma eleição por aclamação, depois tem todos os escândalos da revista Piauí, então, ou seja, tá o tema super em alta. Aí tem um erro de arbitragem gravíssimo, o diretor do esporte vai, sobe o tom, só que no meio da conversa, sem ninguém perguntar, ele resolve, assim, isentar completamente o Ele líder abraça do o cara que futebol tá com a brasileiro. reputação baixa, né, Arthur? Arthur, eu concordo com ele você, para mas a eu acho que a reclamação pergunta continuaria sendo tão pertinente quanto foi, mesmo que Guilherme Falcão tivesse sumido, não tivesse ali. Eu concordo, mas eu só digo assim, por que hoje o presidente do esporte, ou o esporte, foi a evidência? Porque da mesma forma que teve PVC, eu vi também hoje pela tarde um vídeo de Jorge Igor, fazendo um comentário basicamente na mesma linha de PVC, tá muito parecido no canal dele. Foi. E ele usa o esporte como modo A lei do principal. retorno ele chama, né? Isso, ele usa o esporte como modo principal, mas por quê? Para não ficar parecendo, eles estão perseguindo o esporte. Não, é porque aquela declaração realmente, pense, você tem um cara que foi prejudicado pela arbitragem de forma grave. Ele vai para a entrevista coletiva e desce a linha, sobe o tom dizendo, Foi péssimo, foi muito errado, foi muito errado. Aí do nada, no meio da conversa, ele diz assim, não, mas o presidente da CBF não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Essa minha crítica não é para ele está trabalhando muito bem. Como é que você não vai, isso aí não vai virar notícia e não vai ter repercussão? Não tem como, impossível. Então assim, É isso. tá Foi muito a em gente alta falou o aqui tema. ontem, quando viu e quando leu aqui a matéria a primeira vez.
A gente, repito, elogiamos os argumentos, o posicionamento e o tom, mas sublinhamos isso. Por que isso se você sequer... Cauê bateu nessa tecla. Se você sequer foi provocado. Porque se alguém dissesse assim, ó, Guilherme, eu pergunta, você acha que esses erros de arbitragem têm relação direta com a gestão de Edinaldo? Aí Guilherme dissesse, não, eu não acho. É completamente diferente de você ter que trazer o seu posicionamento, tá? E esse posicionamento já vir com, antes de mais nada, Isso. o presidente é ótimo, a gestão é maravilhosa, estamos mudando o futebol brasileiro. Ganhar, né? Isso. É tu fazer um isso. livro, Fred, escrever um livro sobre ditadura militar e bota um prefácio antes elogiando todos os generais que foram os presidentes ditatoriais do país, pô. Evandro Carvalho. E eu vou dar um voto, só um último comentário. Eu vou dar um voto de confiança para PVC, para Jorge, para todo mundo, para ver se eles vão cobrar igualmente. Porque vai ter nesse campeonato. São 38 rodadas. Sim. Já teve. Na verdade, já teve. Já teve um Cruzeiro, por exemplo, altamente prejudicado. A gente já falou. Já teve um São Paulo que foi prejudicado. Enfim, vão ter outros presidentes aí de clubes grandes que vão passar pela mesma situação. E aí eu vou dar esse voto de confiança para ver se a cobrança vai ser igual que tem que ser. E é bom lembrar que... Eu sinto que a temperatura tá alta, tá? Eu vejo o pessoal assim na cobrança, eu sinto que tá bem alta a imprensa em relação a isso. Vamos ver se não tenho vai dúvida se que os presidentes de clubes agora, depois desse momento de Yuri Romão, porque assim, precisamos se preparar para esse tipo de pergunta. E aí, obviamente... Não vai sério, né? Não vai até sério. agora, por exemplo, o próprio PVC agora também já está pressionado Isso. a seguir o mesmo modelo. Né? Porque, repito, e aí é sobre tudo que a gente discute da comunicação hoje em dia. Tá? Foi-se o tempo, rapidinho, foi-se o tempo em que as coisas ficam flutuando dentro de uma bolha local. Tudo repercute no estalo. Tudo repercute no estalo. Então, PVC nesse momento, ele sabe o quanto repercutiu positivamente a briga para ele, a briga dele com Yuri, e o quanto também repercutiu negativamente para algumas pessoas que acharam que só fez aquilo porque era um presidente de um clube que, para PVC ali no dia a dia, não é alguém que faz parte do dia a dia. É menor. Do canal dele. Que é menor do canal dele. Não vai ter atrito da informação pra ele. dele, que não vai ter atrito, exatamente. Que é diferente dele tratar dessa forma. É uma relação que ele se preocupa menos em cultivar. Exatamente. Um presidente do São Paulo, ele diz assim, se o presidente Leila do Sport quebrar relações comigo, me influencia menos do que a Leila do Palmeiras, por exemplo. Isso é verdade. Talvez ele Por isso que até a gente tem que ver daqui para frente. Eu vou dar esse voto de confiança, porque eu acho que a temperatura está muito alta para a galera recuar, mas tem que ver daqui para frente. Ô Fred, eu gosto muito das pausas dramáticas, mas o Fred fez uma agora de 2 segundos. Dava para todo mundo aqui pedir a vez de fala agora. Foi boa. Mas, para fechar, tem uma situação, um comportamento de Evandro Carvalho. Eu sou fã de Evandro Carvalho. Que não dá para comparar com o Edinaldo, porque vocês já explicaram qual é a situação do Edinaldo. Ele está fragilizado, assim, deveria estar, né? E por isso que ele está colhendo esses apoios. Mas não é o caso de Evandro, né? E tem um comportamento de Evandro que me chama muita atenção. Isso, para mim, é você conseguir uma demonstração de poder imenso que Evandro faz, que é o seguinte. Ele declara isso abertamente, tá? Ele fala assim, não, se tiver qualquer polêmica, se tiver com qualquer crise, qualquer situação, pode jogar para mim. Eu falo isso para os presidentes dos clubes. É muito boa essa fala mesmo. Joga para mim, porque vocês têm que prestar conta à torcida de vocês. Então, se tiver qualquer problema, diga para a torcida de vocês. Para raio. Para raio. E ele já disse isso algumas vezes, viu? Em off, a gente fecha entre a gente. Isso é maravilhoso. Se tiver uma medida impopular, joga pra mim, porque a federação não tem torcida. Não, Ele até disse que a federação não tem torcida. Acho que eu entendi errado. Se tu falasse off, eu acho que eu peguei errado a frase. Ele disse não, sim. Em off que eu digo assim. Não, ele diz isso abertamente. Mas eu tô dizendo assim, porque quando não estiver nas câmeras, quando não estiver falando pro público, junto com os presidentes, é fechamento. E isso é uma demonstração de poder. Assim. Deixa com o pai que o pai resolve.
É Quando isso, ele tá? quando ele diz que se aparecer alguém para assumir a federação, ele vai embora no dia seguinte. Toda vez ele diz isso. Também, se aparecer alguém, eu vou embora, não preciso disso. Tem uma eleição aí, Quando o pessoal aparecer assume, alguém, eu vou Arthur, embora. Quando aparecer alguém e ele for embora, seja para uma aposentadoria ou um descanso mais prolongado, com certeza vai ter Carvalho no nome, eu garanto a você. Inclusive, a eleição da federação estadual, ela tem a mesma lógica da CBF. Na federação estadual, valem os votos das ligas municipais e dos clubes das séries A1 e acho também da série A2. E eu posso estar muito enganado. O da CBF falei com certeza, mas o da federação estou falando aqui com 80% de certeza. O voto das ligas já resolve. E você também precisa de um número mínimo de apoio para inscrever uma chapa. Aí tu acha, com todo respeito, que a Liga de Tapissuma vai juntar com a Liga de Araçoiaba para dizer, bora? Para derrubar, vamos. É por isso que é Coreia do Norte. O Fred falou que é Coreia do Norte. Na CBF, só as federações já têm os votos suficientes. E nas federações, Liga de Araçoiaba, Liga de Capina, já tem os votos. A questão é que nas federações eu acho que tem uma diferença para mim que é brutal, e é isso aqui, e isso eu digo que eu nunca entendi. A CBF tem a seleção brasileira, que a seleção brasileira já rende só a seleção. Se não existisse campeonato brasileiro, só existisse a seleção brasileira, a CBF continuaria sendo uma entidade muito rica. Tanto é que ela está se preparando para deixar de operar o campeonato brasileiro. Que é só, se querem tomar conta do campeonato, beleza, vai ficar com a liga e ela vai ficar com a seleção brasileira. E só isso vai bastar para ela continuar sendo multimilionária. Mas não existe a seleção estadual. Já até existiu há 60 anos atrás. Mas hoje não existe. Só existe clube. Então, dentro da lógica da federação, não é a mesma lógica da Confederação Brasileira. A federação, qualquer uma, mas aqui, das que a gente cobre aqui, a Federação Pernambucana, sem as receitas geradas por Náutico, Santa e Sport, ela praticamente não existe. Então, ainda que o simples voto, se Náutico, Santa e Sport se juntarem, eles representam 90% do que é a Federação Pernambucana, seja de interesse, seja de receita, acho que tudo. Mas são 3 votos no universo de 40 votos, não vai para lugar nenhum, nem aparece no gráfico, vai subir um tracinho, vai subir um dedinho, nada. Mas sem esses clubes, a Federação Pernambucana não seria nada. A CBF, sem o Flamengo, sem o Palmeiras, estou falando de política não, estou falando do recurso que eles geram, por taxas. Do cash. Continuaria sendo. O contrato da CBF que ela assinou, acho que é o que assinou agora com a Nike, é uma coisa assim de 10 ou 20 anos, é uma cavalice, assim, uma renovação gigantesca, tá, que renovou. O tour que a seleção brasileira fazia, passou 10 anos indo para o exterior, fazendo amistosos no exterior, os jogos que faz, enfim, cada renda de jogo da seleção brasileira dá 10, 15 milhões de reais, a CBF sobrevive. A Federação Estadual não. E isso é que sempre me chamou a atenção, e essa resposta eu não tenho. Eu nunca, mas embora vocês tenham dado as dicas da questão política de ter a federação para fazer sua bandeira lá, se os clubes acham que tem. Porque dentro da relação econômica, numa federação estadual, a federação precisa mais dos clubes do que os clubes da federação. Essa relação, assim, é gigantesca, mas politicamente a relação é completamente oposta. Presidente de federação só tem um risco. Se ele resolver invadir o campo da política para brigar com o governador, ele dança. Porque aí choca justamente os poderes municipais, que muitas vezes estão interligados com as ligas em cada município. E aí, se um governador quiser, ele consegue. E lógico, o governador com força política. Sobre o fim dos programas de subsídios são mais brandas. O tempo todo, estamos tentando voltar, todos com a nota, nunca tem uma posição. Porque se bater de frente e um governador quiser acabar, lógico, reforçando, um governador com poder político de maioria de prefeituras em suas mãos, ele pode dar fim. Ô, Cauê, a gente precisa mudar de tema, tá, minha gente? Estamos há mais de 1 hora nesse tema e tem muita coisa pela frente. Tem Portela. A última, rapidinho. A única coisa que eu vi bater de frente com o poder desses caras foi crimes comuns, como assédio. Para poder conseguir tirar um cara desse daí. Porque de resto... É isso. É isso. Um quê de Coreia do Norte e um quê de as federações virando cartórios, né? Que ficam dentro da mesma família e
as raízes são E tem cada 70 vez taxas cada um. É cartório mesmo. mais profundas. Existem É, 70 exatamente. taxas.